Boa noite, mais uma aula nossa aqui de sistemas térmicos, e na aula de hoje vamos falar um pouco mais do ciclo diesel. Antes eu falei com vocês do ciclo Otto, que é um dos principais que nós temos disponíveis aí para veículos no mundo, e agora a gente vai falar do outro principal para veículos, que é o ciclo diesel. Aqui no Brasil, esse ciclo, ele é muito mais utilizado só em carros pesados, só em veículos para carga. Uma exceção para isso é só essas caminhonetes que podem não ser para carga também. É um veículo meio que meio termo, meio utilitário. Serve tanto para carregar um pouco de carga e também para carregar apenas os passageiros. Como você... SUV também, né? SUV, sim, mas só que em menor quantidade. Pouquíssimas SUV têm diesel. Se você for dar uma olhada, por exemplo, só SUV específicas que podem ter o diesel. Deixa eu lembrar. Aquela da Jeep, acho que era o Compass. Não, O Compass é a tem, a Compass. SW4 tem, a Uhum. Pajero tem, a Então, maioria, todos têm uma versão. mas aí você pensa comigo, SW4 e Pajero. A base delas é exatamente a caminhonete das montadoras. Então, por isso que é a diesel. Ali eles não tiveram que adaptar nada. Só fecharam o E a carro Pampa? e é aquilo. Pampa? É, Pampa, eu a nunca vi Pampa a é a diesel, diesel. não. Nunca vi, não. Você já vi a álcool. Pampa é um carro interessante. Tem muito hoje, até hoje em dia, tem muita Pampa por aí. Quer dizer que o negócio aguenta. Uma vez eu vi uma Pampa para vender de R$ 8.000. Eu falei, nossa, interessante um carro para trabalho nesse preço. Pampa vale pra vida toda, só. Não, Pampa é um carrinho bom, né? Realmente, tem uns carrinhos aí que você fala assim, os caras acertaram, os engenheiros acertaram. Ou erraram, porque hoje em dia não se projeta para durar muito tempo, né? Se projeta para durar um certo período, depois tem que estragar. Mais um outro exemplo, você vai olhar os SUV da Honda, não tem diesel. Você vai olhar o SUV da Fiat, não tem diesel. O novo da Ford também não tem diesel. Qual que é o novo da Ford? O território da Ford. Esse eu ainda nem vi. Então, É, ele não tem a diesel. Ele é o substituto do Fusion. Ele não vem a diesel. é. O EcoSport também não tinha. O Renault Duster também não tem diesel. Então, é muito específico. Se a marca já tem o costume de trabalhar com diesel, pode ser que ela tenha um SUV com isso, mas se não, muito difícil. Mas já em caminhonete, vocês sabem que tem aquela diferença, né? Tem a Flex e tem a que é a diesel. A Flex é muito mais barata e a diesel é mais cara. Mas como vocês falaram e a gente discutiu em outra aula, talvez não compense comprar uma diesel aqui no Brasil, porque a diferença é tão grande que você ia só pagar se andasse mais de 2.000 quilômetros por mês, alguma coisa assim, é muita coisa. Só se você realmente trabalhar com a caminhonete, talvez compense você ter uma diesel. Beleza. A nossa característica principal desse nosso ciclo diesel é que ele não precisa de centelha. A própria compressão do nosso ciclo vai fazer com que haja o calor suficiente para haver a combustão lá. Alguém sabe, vamos lá, Márcio, você sabe alguma característica de motor diesel em comparação com o motor Otto, que é o motor a gasolina? Ele é mais caro, mais barato, mais robusto, menos? Eu sei que ele é mais caro, mais robusto, tem mais torque que o outro, mais força. Sim, geralmente ele é utilizado para carga pesada, né? Então tem que ter mais força, que está relacionado com torque. Mais força, mais torque, mais robusto também, mais caro. Acho que isso. A manutenção dele também é mais cara. Bem mais Isso, caro. Você falou isso. na última aula, né?
E quando ele é mais difícil de estragar, mas quando estraga uma peça é bem mais caro. Isso aí. Realmente, o motor diesel tem seus prós e tem seus contras. Aqui no Brasil, nós não temos os veículos de passeio com diesel, mas lá na Europa e nos Estados Unidos, você tem muito dos veículos a diesel disponíveis. Por quê? Alguém sabe falar? Aqui? Repete a pergunta, por favor. Por que que aqui a gente não tem veículo de passeio a diesel e lá na É Europa porque tem? teve uma época aqui que eles quiseram implantar o biodiesel, que era o álcool, etanol, e aí eles proibiram usar o diesel em carro de passeio para incentivar o uso do bioetanol. Também, sim, sim, está relacionado. Mas o não uso de diesel já está há muito tempo aqui. Atrelada à emissão de carbono? Tá atrelado, sim. E esse motivo aí que você me falou, tá atrelado com isso, porque se você vai utilizar o biodiesel, o etanol, você tem um pouco menos de emissão de poluentes. Inclusive, tinha um trabalho lá sobre o uso de biodiesel em motores. Acho que alguém deve ter pegado. E é o seguinte, já não se usa o diesel aqui no Brasil em carros há muito tempo. Foi por conta da questão ambiental? Foi, mas só que mais recentemente. Nós não temos, assim, essa preocupação ambiental há 30, 40 anos atrás. Era mais por um lobby das montadoras que queriam trabalhar com motor a gasolina, porque o motor a gasolina era mais simples de ser feito, e dessa forma você falava, convencia, né? Vamos falar assim, convencia lá o governo brasileiro a adotar essa norma. Isso lá no passado, mas hoje em dia a gente pode falar que é por questões mais ambientais. Para vocês terem ideia, eu acho até que foi proibido, se não me engano, acho que foi proibido utilizar diesel em SUVs que são projetados a partir desse ano ou do ano que vem. Então, a gente não vai conseguir ver mais esses veículos a diesel. Aí quem tiver um vai ter uma pequena fortuna na mão. Sim, sim, pelo que vocês me falaram lá, um SW4 é 300 mil, Deus me livre. Mas beleza. E lá na Europa, não tinha esse problema, né? Por mais que a crítica ao Brasil seja ferrenha da Europa, falando que o Brasil desmata, blá, 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 e desmata mesmo, é claro, mas só que lá não tinha essa preocupação. Nunca tiveram essa preocupação com o ambiente. Mas só que agora eles estão criando esse senso, né, de dever de ajudar o mundo, de conservar nosso planeta, e dessa forma vocês podem ver que já tem muitos países que aderiram uma convenção lá que em 2030 vai ser proibido qualquer veículo de combustão interna, serão apenas veículos elétricos. E isso que a gente está vendo aqui, nossos estudos do ciclo diesel, do ciclo Otto, de todos os outros ciclos, eu já estou falando com vocês. Quem acha que vai trabalhar com motores em veículos no futuro, em veículos de passeio? Pode ser motor a gasolina ou etanol. Alguém aí acha ou acha que não vai ser isso? Eu acho que ainda vai ter. Não vai ter. Não vai ter mesmo. Vai ter. Eu acho que vai. A indústria não vai deixar se acabar com isso assim, não. Não, mas eu estou falando num futuro, assim, não Daqui a agora. 50 anos, No Brasil, como demora mais, daqui uns 30 anos. Vinícius, eu acho que, tipo assim, no futuro próximo ainda, que tipo, a gente vai ser jovem, consumir ainda e tal, vai ter muito carro híbrido. Mas só elétrico mesmo, acho que vai demorar muito. Porque tem que ter aqueles postos, né, de recarregamento e tal. Acho que isso vai demorar a ser implantado aqui, mas híbrido vai ter demais. Eu
já não acredito muito nisso, que os veículos híbridos não fazem muito sentido. Eles são melhores que o veículo de combustão interna? São. Só que a eficiência deles já é bem menor do que um veículo totalmente elétrico. Então, eu creio que depois que todo mundo já estiver adotando isso, o Brasil vai pôr a mão na consciência e falar assim, nossa, a gente está no passado, está todo mundo ali fazendo isso e a gente não. Aí, o que vai sobrar para a gente? Nós estamos aqui estudando os ciclos e o nosso estudo aqui vai servir para construir geradores, usinas, motores para veículos de carga pesada. Isso não vai mudar, porque não é viável ainda para a gente utilizar veículos elétricos em carretas, em caminhões, em aviões. Isso não é viável por causa das baterias. Realmente não é viável. Por isso que ainda vai ser viável o motor de combustão interna para esses casos. Mas só que o Brasil tinha que pôr a mão na consciência e começar a melhorar a malha elétrica do nosso país, porque é o futuro. Realmente é o futuro. Não existe o meio termo aí do híbrido, porque é muito mais eficiente o elétrico. Muito mais. E se as baterias evoluírem do jeito que estão evoluindo, aí em breve a gente vai ter veículo com autonomia de você rodar o dia inteiro sem parar se quiser. Então, vai ser algo realmente muito eficiente. Enquanto a eficiência térmica de um ciclo diesel, de um ciclo Otto, fica lá na casa de 40%, não sei se chega a 50%, nosso motor elétrico vai te entregar uma eficiência de 90%. É muita coisa, é muita diferença, compensa demais. E é aquela coisa, é preferível a gente projetar um gerador a diesel, um gerador a gasolina, para fornecer energia elétrica para um carro elétrico. Compensa em todos os quesitos possíveis, tanto no quesito de custo energético e no quesito ambiental. No quesito ambiental, você vai poluir menos num gerador do que você poluiria num carro, porque a eficiência de um gerador é maior que uma máquina estacionária. Beleza. Então, discutimos um pouquinho, vamos lá para a nossa matéria. Vamos ver onde que a gente aplica o nosso motor diesel, uma revisão dos diagramas TS-PV, quais são as equações que a gente vai utilizar e, claro, exercícios para a gente conseguir memorizar tudo isso. Na aula de hoje, no final, vocês vão ter um tempinho para fazer um resuminho disso aí. Se vocês já quiserem ir fazendo o resuminho à medida que eu vou apresentando aqui, já fica mais fácil, mas vai ser um resuminho de uma página só, tá? Mas no final, eu deixo um tempinho para vocês também, se for. Então, motores diesel, como eu falei para vocês, são utilizados em veículos pesados. Pode ser carretas, pode ser caminhonetes, pode ser ônibus, então veículos que transportam carga. E quais são as características dele? É um motor um pouco mais robusto do que outros, que a gente já analisou. Se ele é mais robusto, ele tem menos propensão de dar defeito, mas quando dá defeito, é realmente mais caro. Geralmente, ele é acoplado com uma turbina, um turbocompressor, porque o turbocompressor combina muito bem com o nosso ciclo diesel. Ele consegue entregar uma pressão maior, um volume maior de ar dentro da minha câmara de combustão. Dessa forma, nós aumentamos a eficiência da nossa combustão. Só lembrando, pode ter turbina em ciclo Otto também. O ciclo Otto mais eficiente que a gente pode ter, provavelmente vai ter um turbocompressor, um intercooler e esses elementos para aumentar a eficiência. Depois, mais para o final da disciplina, quando a gente sair dos ciclos, a gente vai ver todos esses elementos, o turbocompressor, o intercooler, todos os sistemas que ficam dentro de um motor, o sistema de geração de faísca lá no motor Otto, ou comando de válvulas, o volante do motor, sistema de lubrificação, tudo isso vai ficar mais para o final da disciplina. Agora,
Eu vou fechar com vocês todos os ciclos, a gente faz uma prova, depois a gente vai para os componentes do motor. Ainda falta aqui o diesel, falta o Stirling, falta o Brighton, falta o de Ericsson, então ainda faltam 3 ciclos. Provavelmente nossa prova aí vai ser mais para o meio ou final de maio. Beleza. Quem propôs isso foi um engenheiro alemão chamado Rudolf Diesel. Esse é o Rudolf Diesel. Ele criou uma patente para esse motor e não chegou a ver assim, totalmente o motor dele difundido, né? Mas se ele estivesse vivo, né, com certeza ele ia ver que conseguiu dar uma contribuição gigantesca para o mundo. Totalmente gigantesca. Absurda para desenvolvimento industrial. O ciclo diesel e o ciclo Otto são absurdamente utilizados no nosso mundo. Então, foi lá nos anos de 1890, as primeiras máquinas térmicas foram feitas antes disso, mas o ciclo diesel em 1890. Vejam que na Primeira Guerra Mundial, eu acho que já tinham começado a usar. Na Segunda Guerra Mundial, utilizaram bastante o ciclo diesel. E qual que é a principal diferença para a gente aqui? O ciclo Otto é aquele que vai utilizar uma vela de ignição. Essa vela de ignição produz uma faísca, uma centelha, que é um arco elétrico entre 2 polos. Nesse arco elétrico é fornecido calor para mistura de ar e combustível, para assim acontecer a combustão. Já no motor a diesel, a combustão acontece através da pressão alta. Com uma alta pressão, você vai elevar a temperatura num ponto tão alto que você vai gerar a sua combustão. Você tem os sprays de combustível que são inseridos através do injetor de combustível. Então, tem o bico injetor nas câmaras de combustível. Então, com isso, você insere o combustível lá, todo vaporizado, na melhor das formas, numa pressão maior, para que você tenha uma boa combustão. É claro, nos motores atuais do ciclo Otto, você também tem um bico injetor. O bico injetor tem a mesma função do bico injetor aqui do motor a diesel. Beleza, então aqui a gente sabe qual que é a principal diferença. Motor a gasolina ou motor Otto, centelha. Sem centelha não funciona. Motor a diesel, a taxa de compressão é mais alta. Com isso, a pressão fica mais alta, a temperatura aumenta e acontece a combustão. Beleza. Eu posso chamar o meu motor diesel também de um motor de ignição por compressão, por todos aqueles fatos que eu falei para vocês. O funcionamento dele é: eu comprimo o meu ar na minha câmara de combustão até chegar numa temperatura acima da temperatura de autoignição. Aí, a hora que chega nessa temperatura, acontece a combustão e beleza, próximo ciclo. Essa combustão, ela vai começar na hora que a gente coloca o nosso combustível. Então, você, por exemplo, você pode ter uma câmara de combustão. Ela está numa altíssima pressão. Vamos supor, está numa alta pressão a sua câmara de combustão. O volume está pequenininho. Só que só vai acontecer uma combustão a partir do momento que eu inserir o combustível. Se eu não inserir o combustível, não tem combustão. Você só está aquecendo o gás. Então, a gente controla o início da combustão com o bico injetor que vai inserir o combustível. Isso aqui não é uma vela, gente, é um bico injetor. Devia ter feito ele aqui do lado. Beleza, esse aqui é um motor diesel em corte. Nós temos uma árvore de comandos aqui para liberar a passagem de ar, liberar a passagem também de combustível. Temos aqui uma árvore de manivelas.
Essa árvore de manivelas vai ser responsável para girar o nosso volante do motor, que está lá do outro lado. Esse aqui é o pistão, o injetor. Então, depois a gente vai ver isso com um pouco mais de detalhe. Agora vamos ver um corte, né? Uma vista de corte do motor diesel. Me fale aí, Tomás. Tomás, tá por aí? Opa, o que que é? Não Me escutei. fala, esse elemento aqui é o quê? Esse é o bico injetor. Bom que não falou que é vela. Ótimo, valeu. Ok, então aqui é a passagem do nosso combustível. Ele vai ser pulverizado aqui dentro da nossa câmara de combustão. Essas outras aberturas aqui, olha aqui onde que entra o ar. Nosso ar entra por aqui e ele sai por aqui. Aqui é a admissão. E aqui é a exaustão. Ou escape. Escape também, pode ser escape. Pode falar. O pessoal costuma falar escape vamos dizer assim, linguagem de mecânico. Sem problemas. Se falar da mesma coisa, a gente conversa na mesma linguagem. Nós temos aqui essas molas que controlam nossas válvulas para abertura e saída, tanto da admissão quanto do escape. Mola do cabeçote, né? E isso aqui, ó. Essas molinhas aqui. Elas têm que estar boas, né? Porque se estiver ruim, o negócio não vai funcionar direito. O material delas realmente costuma ser bom. Isso aqui nunca vi dar tanto problema, não. Aqui em cima você vai ter uma árvore de comando para você abrir e fechar essas válvulas no tempo correto. Aqui embaixo nós temos o pistão. Esse aqui é o nosso pistão, onde que vai receber todo aquele calor, o trabalho. Então, ele vai executar o trabalho, vai descer. Descendo, ele vai fazer girar o virabrequim e a árvore de manivela. Beleza. Aqui eu tenho a descrição do meu ciclo um pouquinho mais completa. Primeiro eu tenho a admissão ou aspiração, tem a compressão, tem a combustão e a exaustão. É parecido lá com o nosso ciclo Otto. Esse é um ciclo de 4 tempos, do ciclo diesel. Primeiro, eu mostrei aqui para vocês o Otto, acabei de ver aqui. O Otto, só para lembrar, é aquele que precisa da centelha. Aqui a centelha, sem a centelha não tem fornecimento de calor suficiente. E no nosso ciclo diesel, eu não preciso da centelha. Eu tenho só a inserção de combustível, isso aqui não é a centelha. Então, primeiro, nós temos uma admissão, essa válvula que abre, entra ar, então vai entrando ar através da abertura dessa válvula. No final, ela fecha, a válvula fecha depois disso. A gente tem a compressão, então depois que ela fechou, o nosso gás está sendo comprimido aqui dentro. Depois da compressão, tem a inserção de combustível. A hora que aparece aqui, o nosso combustível é a fase 3. Na fase 3 acontece a combustão. Deixa eu ver se eu paro exatamente na hora. Ah, não deu. Ah, de novo. Então, vai ser mais ou menos aqui, ó, gente. A hora que isso aqui libera combustível, é a hora que vai acontecer a combustão. Então, com a combustão, nós temos
o trabalho sendo executado, o nosso pistão vai descer. E, por fim, nós temos o escape. Vamos lá. O escape vai liberar essa válvula. O seu pistão está indo para cima, empurrando todos os gases resultantes da combustão, que é a fumaça, saindo lá para o nosso escapamento. A fumaça preta. Quando você tem a fumaça preta, é indicação de fuligem, que seu motor não está bem. Está queimando mais matéria orgânica do que deveria. É o caso daqueles motores mais antigos, né, Vinícius? Que não tinha um rendimento tão preciso, né? Motor mais antigo, sim. Aqui as percão. Uhum. Aqui lá é a fumaceira que Deus me livre. Uhum. Exatamente. É aqueles caminhões, a hora que você vê os caras, aquela fumaça Mercedão, preta. 352. Aquele que você fica intoxicado. Mas eu vou te falar, a gente tem percebido muito que esses motores mais antigos, eles aguentam o tranco, mesmo tendo essa questão de poluição, né? E tem um rendimento menor, mas eles aguentam o tranco. São mais difíceis de quebrar, no caso de fundir. Por quê? Me fale. Tem uma teoria muito boa para isso. Então, e isso eu não sinceramente, eu não sei te falar, mas assim, você vê uma diferença enorme nisso aí. Por exemplo, aquele 6358, que é o percão antigo, o cara que fundia aquilo lá, ele é muito artista. Porque ele quase não aparece, por exemplo, na retífica, justamente porque é um motor que aguenta muita pancada. Agora, o Cummins ISF, por exemplo, que é o motor mais novo, eletrônico, é uma bosta. Esse dia para trás chegou um cara lá, com 40 mil quilômetros rodados, fundido o motor. Acontece. Entendeu? Mas é aquele fenômeno já... Quem aí já escutou de obsolescência programada? Eu ia falar isso aí agora. A galera desenvolve o produto para ele já quebrar com mais rápido, né? Não é igual antigamente que você fazia o trem para durar. Exatamente. Você compra os negócios aí. Antigamente, você tinha uma TV, se a TV fosse bem usada, se a geladeira fosse bem usada, ia durar quase que eternamente. Mas só que as empresas fizeram uma conta. Gente, se o negócio não começar a estragar, os caras vão usar a mesma geladeira durante a vida inteira. Então, por isso que as marcas hoje em dia já pensam nisso. É igual o celular. Vocês já viram... Você pode usar um celular muito de boa, tranquilamente, fazendo quase nada no celular, que depois de uns 3, 4 anos, ele muda. Seu celular começa a ficar mais lento. Mesmo você não fazendo muita coisa nele. Não, Vinícius, não vai esse tempo todo, não. Você tá sendo otimista, tá? Não, é porque... Pode dar uns 2 anos de uso aí, se for um celular de serviço, principalmente. Aqui, eu tenho medo. Estou usando o Nokia dele até hoje. Mas, por exemplo, aqui o meu. O meu é um celular que eu comprei em 2017. Era lançamento, no início de 2017, da Xiaomi. Até hoje, eu não utilizo ele não utilizo ele para jogar, não utilizo ele demais com Instagram, nem outras coisas. Não utilizo, sim, muito. Só um regular, 1 hora por dia, 1h30 por dia, provavelmente. Aí, o meu celular ainda está razoavelmente bom, depois desse tempo todo. Mas eu conheço gente que utilizava um celular aí, e, por exemplo, o Motorola. Esse Motorola. O povo utilizava ele, depois de 1 ano, já começava a travação, sem utilizar muita coisa. Foi a mesma coisa que aconteceu comigo. Eu tive 2 Moto G. O primeiro Moto G começou a dar pau, eu vendi ele. Depois eu comprei outro Moto G que já veio dando pau. Então, eles programam isso para você ficar trocando, sempre. Vinícius, qual que é o modelo do seu Xiaomi? É um Mi 6.
O meu é o Mi 5S, também é de 2017, tá uma carroça já. É Aqui. muita diferença. Mas vai do uso, né? Eu não uso ele muito. Não, também não. Mas Xiaomi tem uma data de validade em alguns celulares, eu já observei isso. É muito estranho. Vamos China, ver. né? É Qualquer China. produto no mercado hoje, ele tem uma vida útil de, no máximo, 2 anos. É porque é da China. Não, mas gente. Hoje em dia, se a marca projeta um celular para durar 5, 10 anos, ela tá muito errada. Ela tem que projetar para o pessoal consumir. Mas em relação a isso aí, Vinícius, por exemplo, questão de motor, o pessoal tá ficando descabelado com esse ISF. Quando fala em motor, sei lá, um caminhão que tem ele, né, um caminhãozinho, que é um motor pequeno, 4 cilindros. Uhum. Quando vai pegar um caminhãozinho, né, ou uma caminhonete ali, vamos dizer assim, o F350, que usa ele, o pessoal já fica com o pé atrás na hora de comprar. Uhum. Justamente por conta dele, né? Além de ele de estragar fácil, é um absurdo. Qualquer motor de ISF fica 30 mil reais. Retífica com peça. Você tá doido? É uma pancada, né? Então, Absurdo. Então assim, o pessoal tá vendo muito essa questão aí, né? E eu acredito que deve ter caído até as vendas. É um negócio que... provavelmente é aquela, né? Você compra um negócio barato uma vez, você passa tanta raiva com aquele negócio barato que você vai comprar um negócio caro da próxima vez. Aí, igual eu falei, em relação aos caminhões, por exemplo, da Volvo, né? Motor Volvo, motor da Scania. É caro a hora que estragar? É o oi da cara. Mas, até estragar, anda muito. Uhum. É qualidade, né? E Até estragar já valeu a pena o confortável. investimento. Como é que é? Até estragar já valeu a pena o investimento de pagar mais caro. Já pagou 3 caminhão. Exatamente. Marcas referência aí, né? Volvo, Scania. Vê se tem outra. A Mercedes também, só que a Mercedes tem aquela questão, né? Peça barata. Você acha em qualquer esquina. A Mercedes é bem popular aqui no Brasil. Realmente. E Volks? Volks acha muita peça ou não? Acha também, mas aí a Volks é aquela, né? Envolve os motores Cummins. É aquilo que eu tava falando. É o ISF, né? O ISF, ISB. Aí depende. Uhum. Tem vezes que tem MWM também. MWM é um motor bom também. Assim, a peça é razoável, valor, questão de valor, né? E é fácil também de se achar mão de obra para estar consertando. Assim como a Mercedes, né? Mesma coisa de você pegar uma CG e levar ela para consertar. Em qualquer lugar você conserta. O Mercedão é assim. É mais ou menos. 1113, 1313, 366, 314, né? O 352. São motores antigos, são, mas que não te dá dor de cabeça. Qualquer lugar você tem manutenção dele. Pois é. Aí vai do cliente, né? Querer pagar mais ou querer pagar barato. Se ele quiser um negócio rapidinho ali, só para quebrar o galho, o barato vai, né? Serve. Mas se for um negócio assim, é um investimento mais para longo prazo, compensa pegar um mais desenvolvido aí com peças um pouquinho melhores para durar um pouco mais de tempo. Isso para tudo. Aqui, mais um exemplo. Quem lembra o nome disso aqui que a gente estudou lá em Dinâmica de Máquinas? Última matéria nossa. Vocês são os excêntricos. Kami? Kami. O nome técnico dele é Kami. Isso aí. A gente estudou os Kamis e o acionamento dessas válvulas tanto para abrir, quer dizer, cadê meu gás? Tanto para abrir para o meu gás, que é o ar, quanto para liberar a exaustão, é feito através desses Kamis. A cada revolução do motor vai estar ligado através de uma correia, de uma corrente, e com isso aqui vai girar na mesma velocidade. Então,
toda vez que for acontecer um ciclo aqui, ele vai abrir no mesmo ponto, ou vai fechar no mesmo ponto. Nesse sistema aqui, é mais antigo, não tem o bico injetor. Nesse sistema mais antigo é como se fosse um Giclear. Giclear é algo que tem lá no carburador, que a gente vai ver. Injeção direta. Isso é um Não, inferno para pegar de manhã. Não, essa aqui é a injeção indireta. Indireta. Pois é, indireta. É. É um inferno para pegar de manhã esse trem. Tinha entendido direto. É realmente difícil. Você pensa naqueles motores a álcool. No frio, não, mas eu acho que é bem pior, viu, Vinícius? O álcool ainda, você espera uns 20 minutinhos lá, vai. Cara, você ter uma noção, né? Meu pai já teve motor desses daí numa coletadeira, uma mais antiguinha, 3640. E essa bosta aí era indireta. Aí, você tem uma noção como é que a gente ligava, fazia o acionamento do motor lá, a gente colocava fogo, mano. Eu vi um vídeo dele. Coisa de admissão para o trem pegar, para esquentar o motor, porque senão não ia de jeito nenhum. Eu vi um desse, eu acho que foi num Fenemê, se não me engano. Foi, o caminhão estava parado há 6, 8 meses, estava cheio de terra. O cara fez o seguinte, o cara pegou um fogo, colocou debaixo do caminhão, deixou lá esquentando, e o caminhão pegou. E eu fiquei pensando assim, caramba, é impressionante, né? Depois de tanto tempo pegar, mas só com um fogo ali também que pegou. A gente tirava a mangueira de admissão lá, né? Aí fazia uma tocha, botava ali na boca dele ali, né? Botava tudo bonitinho, a bateria e tal. Aí ia dar partida. Aí ia ficar, aí ia puxando o fogo pra dentro do motor. Aí ficava ali uns 5, 6 minutos mais ou menos, aí ele pegava. Só com fogo também. Complicado o negócio desse. Aí tinha umas máquinas mais novas, que essa aqui tinha um aquecedor. É a vela aquecedora que se chama. Aí você aperta assim, ela meio que aquece lá. Acho que é a câmera, não sei onde que é que ela aquece lá. Que é instalado isso aí. Interessante. Aí tem que ter bateria. Se não tiver, não é isso mesmo. Beleza. Então aqui a gente consegue ver a abertura para passagem do ar e a saída. Aqui, vamos ignorar esse fato de ter essa vela. Vamos falar que isso aqui não existe. Porque o nosso ciclo não tem vela. É porque eu achei esse GIF aqui tão bonitinho e não tinha outro. Esse aí é o bico injetor do motor diesel. Não é não, olha aqui, ó. Quer ver? Certeza, eu trabalhava com motor diesel, todos eram desse jeito aí, em cima do bloco. Motor Scania, motor Volks, é tudo desse jeito aí. Esse é o bico injetor dele. Não, mas a vela também é em cima. Aqui. E aqui o combustível já está sendo fornecido aqui indiretamente. Então, esse aqui é como se fosse um ciclo Otto carburado. Tá parecendo mais uma vela mesmo, o Vinícius. Não, eu peguei isso aqui porque ele era bonitinho de mostrar para vocês a entrada e saída, mas vocês ignorem esse fato aqui da velinha. Se fosse bico injetor, não teria isso aqui. Beleza, então agora a gente vai para os nossos diagramas. Com esses diagramas aí a gente consegue analisar tudo que está acontecendo. Primeiro, lá na nossa admissão de ar, está entrando ar. Estamos aqui no ponto 1. Depois a gente vai ter que dar uma comprimida no nosso problema. Então, a gente admite o ar. Admitindo o ar, a gente vai começar a compressão. A compressão vai gerar para a gente um aumento de pressão. Olha aqui, de 1 para 2. Estamos aumentando a pressão por conta
dessa compressão. A entropia vai ser constante nas nossas considerações, porque eu estou considerando um sistema bem isolado, ou seja, ele não vai trocar calor quando tudo estiver fechado. É claro que ele vai trocar calor, é impossível não trocar, mas para fins de simplificações a gente considera que não troca. Beleza, depois de 2 para 3, nós vamos ter um aumento de temperatura bem alto, bem grande. Então, de 2 para 3, estou aumentando a minha temperatura. A pressão continua constante, é onde que está acontecendo a combustão, quando foi liberado o combustível para entrar aqui na minha câmara. Então, com isso, a nossa temperatura se eleva bastante, de 2 para 3. A pressão é constante, o volume aumenta, porque está realizando trabalho. E depois de 3 para 4, aqui o trabalho está acontecendo. De 3 para 4. Entropia, vou considerar ela constante. Se o trabalho está acontecendo, o que vai acontecer também? É a pressão cair e a temperatura vai cair também. E, por fim, de 4 para 1, a hora que eu estou rejeitando os meus gases, ou rejeitando o calor do meu sistema. Na hora que eu rejeito esse calor, o nosso volume vai ser constante. Então, de 4 para 1, volume constante. A pressão abaixa um pouquinho. E a temperatura volta até o nível mais baixo. Lembrando, ó, tem 2 processos de fornecimento de calor aqui, que é na combustão, ou seja, de 2 para 3. Então, esse aqui é o Q quente. E nós temos um processo de rejeição de calor de 4 para 1. Esse é o Q frio. No restante deles, a gente vai considerar entropia constante. Beleza, aqui essas são as nossas equações que vão ser utilizadas para o nosso ciclo diesel. Cada um desses pontos tem uma equação válida. Então, por exemplo, de 1 para 2 é entropia constante. Para entropia constante, vale essas fórmulas. Vocês já viram essas fórmulas lá no ciclo Otto. De 2 para 3, 2 para 3 é pressão constante. Pressão constante eu vou utilizar o calor específico, a pressão constante, e essas diferenças de temperatura. Lembrando que a equação fundamental dos gases aqui, já que minha pressão P2 é igual a pressão P3, vai ficar dessa forma. Por quê? Se eu tiver lá PV igual RT, se eu isolar o P, vai ficar RT sobre V. Então, vamos falar, esse aqui para a temperatura 3. Já que o P3 vai ser igual ao P4, vai simplesmente a gente vai igualar com P igual RT sobre V do 4. Aí, com isso, o que a gente faz? Isso aqui vai ser cancelado, isso aqui é igual, isso aqui é cancelado, igual. Aí, a gente sobra com essa equação. T3 sobre T2 é igual a V3 sobre V2. Através da equação de Clapeyron. De 3 para 4, mais um processo isentrópico. Então, se é um processo isentrópico, a mesma equação aqui vai valer aqui. Beleza. E de 4 para 1, rejeição de calor, só que é a volume constante. A gente consegue ver isso através desse gráfico. Volume constante vai ser o calor específico a volume constante. Com essas duas diferenças de temperatura, de T4 menos o T1. Ok, com isso em mente, eu posso fazer um balanço das energias
que entram e que saem. Nossa definição, que é a variação de energia interna, vai ser o calor que entra menos o trabalho que sai. Dessa forma, eu consigo isolar o calor que entra através disso aqui, que é P2V3 menos V2, o 3 menos o 2. Fazendo essa conta, a gente chega que isso tudo vai ser igual uma diferença das entalpias, ou eu posso utilizar as minhas temperaturas com calor específico. Eu posso utilizar qualquer uma dessas formas para encontrar esse calor. E o calor que sai, consequentemente, ele também vai ser dessa forma aqui. O calor que sai, o 4 menos o 1. Ou se você quiser fazer o 1 menos 1, o 4, você vai colocar esse sinal de negativo, para indicar que ele está saindo. Ok? Nosso rendimento, 1 menos o calor frio sobre o calor quente, ou o trabalho líquido sobre o calor que entra. Aqui, o que eu recebi sobre o que eu tive que fornecer. Posso utilizar aqui, já que eu sei calcular o calor frio e o calor quente, posso colocar em termos de CV e CP. E lembrando que CP sobre CV é igual a K, que é aquele 1,4 para o ar. Agora, CV sobre CP vai ser 1 sobre K. Então, por isso, eu consigo utilizar essa equaçãozinha aqui, ó. Qualquer uma delas vai estar certo para a gente. E nossa taxa de compressão, nossa razão dos volumes, razão de compressão, vai ser o volume 3 sobre o volume 2. O volume 3 é o volume máximo. Não, desculpa, gente. Volume 3 sobre o volume 2. É os volumes dessas... máxima eu confundi lá com o ciclo Otto. Então, volume 3 sobre volume 2 é desse processo de adição de calor. Aqui. O que quente está entrando entre 2 e 3. Essa relação de volumes dá para a gente a taxa de compressão para esse motor. Então, está aqui V3 sobre V2. Vocês lembram quais eram as taxas de compressão do motor Otto? Alguém lembra aí? Eu tinha mostrado um gráficozinho desse. É um pouco menor do que isso. O motor Otto, ele vai de 8 até 11, aproximadamente. Mais do que isso, já fica muito próximo do motor diesel. Nessa regiãozinha aqui muito próxima, tem aquele perigo de gerar detonação. Já os diesel, eles ficam de 12 até aproximadamente 23. E a eficiência aumenta à medida que a gente aumenta aqui também a nossa taxa de compressão. Beleza. A nossa expressão para eficiência térmica, além de eu utilizar isso aqui, se eu utilizar aquela hipótese de ar frio, condições padrão, do nosso calor específico não variar com a temperatura, eu vou encontrar essa fórmula utilizando a minha taxa de compressão. Essa taxa de compressão, nós vamos ver que a eficiência de um ciclo Otto vai ser maior do que a eficiência de um ciclo diesel. Eficiência térmica. É porque
Mas por que que gasta menos o ciclo diesel? É porque o diesel é mais barato, né? Mas se for considerar o motor a gasolina, pode ter uma eficiência, digamos assim, 14 quilômetros por litro. Já o ciclo diesel, você vai encontrar no diesel, sei lá, 11 quilômetros por litro. Vinícius, por que essa diferença? Por conta da eficiência. Da eficiência mesmo do motor mesmo? Sim, do o motor Ou Otto o combustível tem alguma diferença também? tem sim, é o poder calorífico do combustível. Mas aqui, a eficiência do ciclo Otto é maior. E nós temos uma diferença de poder calorífico, tanto do diesel quanto da gasolina. Mas A sendo octanagem, né? Que isso chama, né? isso. Então, o poder calorífico da gasolina é maior, é mais caro a gasolina. Uhum. Mas só que a eficiência é maior também. Por isso que a gente tem um consumo menor de gasolina. Entendi. Mas só que no final das contas, no bolso, o que dói menos é o diesel, porque é mais barato. Uhum. Mas isso aqui é na produção. Ok, bora lá. Primeiro exercício. A relação de compressão de um ciclo padrão a ar é 10. Então, nossa taxa de compressão é essa. No início do processo de compressão, aqui no 1, a pressão é 100 kPa e a temperatura é 15 graus Celsius. A transferência de calor ao ar por ciclo é de 1.800 kJ por quilograma. Encontre qualquer pressão e temperatura final de cada ciclo e o rendimento desse ciclo. Beleza, muito parecido com aquilo que a gente fez para o Otto, só que agora a gente vai fazer para o diesel. Eu tenho os dados aqui do ponto 1 e eu tenho esse fornecimento de calor, que é o Q quente. A partir disso tudo aqui, a gente vai determinando as pressões de cada um desses pontos, as temperaturas e, por fim, o nosso rendimento. Vou colocar aqui para vocês. Vou ligar minha caixinha de som. AUX mode. E bora lá para o nosso primeiro exercício do ciclo diesel. Foi dado para a gente uma relação de compressão. Foi dado também qual que era a pressão e temperatura no início do processo de compressão. A transferência de calor de ar por ciclo. Então, vou anotar todos esses dados aqui inicialmente, depois a gente desenha nosso diagrama para que a gente compreenda da melhor forma. Temos, então, nossa relação de compressão, RV é igual a 10. Temos também nossa pressão P1, vai ser 100 kPa. Temos também nossa temperatura T1 de 15 graus Celsius. E a adição de calor é feita pelo Q23, ou o calor que entra, você pode escrever de qualquer forma, 1.800 kJ por quilograma. E a partir disso, a gente vai desenhar aqui os processos que são mais importantes para a gente. Eu vou escrever aqui só o PV, que eu acho que ele já dá certo.
aqui o nosso diagrama. Processo 1, 2, 3 e 4. De 3 para 4, nós temos um processo isentrópico, então entropia constante. E também de 1 para 2, um processo isentrópico com entropia constante. De 2 para 3, nós temos pressão constante. E de 4 para 1, nós temos volume constante. A gente tem que determinar a pressão e temperatura em cada um desses pontos. E temos que determinar também o rendimento desse nosso ciclo. Beleza, vamos lá. A partir disso, a gente vai para o ponto 1. Nosso ponto 1, a gente vai calcular a partir da equação fundamental dos gases. Que é a seguinte, PV igual RT. P1 igual RT1. Com isso, o que eu quero aqui é o meu volume 1. Para isso, eu vou isolar o volume 1 sendo T1 sobre P1. Agora, calculando esse valor, o R a gente acha na tabela termodinâmica, é a constante do ar, 0,287, vezes nossa temperatura T1 transformada para Kelvin, então vai ser 15 graus mais 273, isso aqui vai dar 288. Dividido pela nossa pressão, eu vou deixar aqui em Pascal, 100. Fazendo, eu tenho que fazer essa conta. A gente vai ter um valor de 0,8265, 827. Metros cúbicos por quilograma. O volume 1 foi determinado. Agora a gente vai avançar. Vamos lá para determinar o nosso ponto 2. No processo de 1 para 2. Processo de 1 para 2, nós temos aqui, ó, é um processo isentrópico. O S1 vai ser igual ao S2. Mas, como que eu começo? Eu começo também a partir da equação fundamental dos gases. Então, nós temos isso valendo aqui, a equação dos gases, e a partir dela a gente determina aquela equação que nós utilizamos nesse processo, isentrópico T2 sobre T1, vai ser igual a V1 sobre V2, elevado a K menos 1. Beleza. O que nós queremos aqui? Nós temos T1, nós temos, deixa eu ver aqui, nós temos V1 sobre V2, que é a nossa relação de compressão, RV. Então, para isso, eu vou isolar o T2, vai ser T1 vezes RV
elevado a K menos 1. Lembrem que esse K é o calor específico a pressão constante dividido pelo calor específico a volume constante. O valor para o ar padrão é 1,4. Substituindo aqui, vai ser P1 288 em Kelvin, 10. K menos 1 é 1,4 menos 1. Com isso, a gente consegue calcular nosso valor. Vai ser 724. 724 Kelvin, a gente já determinou agora nossa temperatura. Como que eu vou determinar o meu volume 2? Meu volume 2 é simples, porque eu sei que isso aqui tudo é igual à minha taxa de compressão. Então, RV é igual a V1 sobre V2. Se eu isolar o V2, então vai ser V2, V1 sobre RV. Substituindo aqui os dados, vai ser 0,827 dividido por 10, vai dar 0,0827. Ok, já temos esse volume. Com esse volume a gente consegue partir para a nossa pressão, porque se eu utilizar minha outra relação, que é a de P2 sobre P1, vimos sobre P2, se elevado a K, notem a diferença, enquanto aqui a gente está utilizando as temperaturas, é K menos 1, aqui vai ser K, que a gente está utilizando as pressões. Eu quero encontrar o P2, então P2 vai ser P1, lembrando que V1 sobre V2 é a nossa taxa de compressão, RV elevado a K, P1 é 100, 10 elevado a 1,4. Então, calculando, e vou ter um valor de 2.512 megapascal. Então, a gente já determinou alguns pontos. E a gente precisava determinar pressão e temperatura em cada final de processo. Então, temos aqui já a temperatura T2, temos aqui agora também pressão T2. A gente pode seguir. Vamos lá para o nosso processo de adição de calor. É o nosso processo 2,3. E de 2 para 3, a gente consegue ver que está acontecendo a pressão constante. Para isso, a gente vai usar o calor que entra, que é o calor 2,3, é igual o calor específico à pressão constante, CP, e a diferença de temperaturas de T3 menos T2. O que nós precisamos? Nós precisamos de T3 aqui. Então, isolando o nosso T3, vai ficar Q23 dividido pelo CP mais T2. O Q23 foi dado no exercício para a gente, 1.800 kJ por quilograma.
1.800 dividido pelo CP, a gente consegue lá da tabela termodinâmica, se não me engano é a tabela 2. Para o caso de pressão constante é 1,005. Mais nossa temperatura T2 está aqui, 724. Então, vamos encontrar o T3. De 2.516,65,7. Então, já temos aqui mais uma temperatura. Onde que a gente olha essas propriedades? Na tabela lá termodinâmica, na tabela 2, para a temperatura de teste, temperatura de ar frio, você pode pegar lá de 300 Kelvin. Ok. Continuando, nós sabemos que tem pressão constante, então eu vou igualar as equações fundamentais dos gases. De 2 e 3, porque PV igual RT. Então, T2V2 igual RT2. E o outro vai ser P3V3 igual RT3. Só que P2 e P3, que são as pressões, são iguais. Por isso, eu vou igualar as duas pressões. Eu consigo cancelar o meu R, que é igual para todos. E eu vou sair com essa equação aqui, ó. P3 sobre P2 é igual a V3 sobre V2. Igualando as duas pressões dessa equação aqui. Não estava mostrando. Beleza. Com isso, o que eu quero é isolar o meu V3, vai ser T3 sobre T2 vezes V2. Nossa temperatura 3 foi encontrada aqui, 2.516,7, dividido pela temperatura T2, 724, vezes o volume 2, está aqui 0,0827. Com isso, a gente vai encontrar o volume 3. Vai ser 0,287. Metros cúbicos por quilograma. E mais uma coisa, nós sabemos que as pressões são iguais, então a pressão 3 já é determinada de tabela. Vou colocar aqui. P2 é igual a P3, é igual ao nosso valor de 2.512. Com isso, a gente já determinou tudo desse processo. Tanto a temperatura quanto a pressão. Ok, vamos lá. Continuando. Nós vamos agora para o nosso ponto 4. A gente tem que calcular temperatura e pressão no ponto 4. Então, eu vou no processo 3.4. Nosso processo 3.4, se vocês derem uma olhada aqui, ele acontece a entropia constante, então, um processo isentrópico.
S3 é igual ao S4. Aí, se a gente vai utilizar aquela relação das temperaturas, T3 sobre T4 é igual a V4 sobre V3, K menos 1. Ok, aqui a gente vai ter que isolar o nosso valor de T4, que é o que a gente quer. Como que a gente faz isso? T4, então eu vou passar tudo aqui dividindo. Lembrando, o volume 4 é igual ao volume 1. Olha aqui, ó, nós temos o volume 1 e o volume 4 é igual. Substitui o volume 4 pelo volume 1. Vou ter T3 dividido por V1 sobre V3, porque eu substituí o meu V4 elevado a K menos 1. Então, nossa temperatura T3 é 2.500. Cadê? 2.516,7 dividido por V1 sobre V3. Nós temos o V1 de 0,827. O V3, nós encontramos ele aqui, de 0,287. Elevado a 1,4 menos 1. Então, fazendo essa conta, eu vou ter um valor de 1.648,1 Kelvin. Aqui nós encontramos mais uma parte do nosso exercício. Vamos para a nossa pressão, P3, quer dizer, P4, que é o que a gente quer. Vai ser P3 sobre P4 igual a V4 sobre V3 elevado a K. Essa é a mesma forma que a gente fez se isolando o nosso P4. Vamos ter, aqui eu coloquei, a gente vai ter o P3 dividido pelo V1 sobre V3 elevado a K. Nossa pressão 3, nós temos de 2.512 megapascal. Então, eu vou tirar essa vírgula aqui, ó, para deixar em quilopascal. 2.512 dividido por V1 sobre V3, 0,827 dividido 0,287 elevado a K, que é 1,4. Vai dar 571 quilopascal. Com isso, determinamos todas as temperaturas e todas as pressões. Falta a gente calcular só a nossa eficiência térmica. Vou tentar colocar ela aqui. Acabei tudo na mesma folha. Nossa eficiência térmica pode ser calculada através do trabalho, pode ser calculada através dos calores. Nós sabemos que pode ser
o calor que sai sobre o calor, 1 menos o calor que sai sobre o calor que entra. Então, substituindo aí, qual que é a nossa fórmula? Lembrando, processo de 4 para 1 é isovolumétrico, então é CV ao invés de CCP, que é o calor específico à pressão constante. 1 menos CV, T4 menos T1 sobre CP, T3 menos T2. Isso aqui é a adição de calor, isso aqui é a rejeição de calor. Esse 1 menos o CV a gente acha na tabela 0,718. As temperaturas nós temos, temperatura 4, 1648,1, menos temperatura 1, que foi dada para a gente no exercício, dividido pelo CP, que é 1,005, T3, nós temos a 2.516,7, menos T2, que a gente encontrou 724. Falta só calcular isso. Vou ter 0,458 ou 45,8% de eficiência. Com isso, a gente fecha o nosso exercício. Vamos deixar aí pausado. Rapidinho para vocês copiarem. Vinícius, Fale. quando você foi calcular o V1 lá no início do exercício, você dividiu por 100, né? Não era 100 quilopascal? Você não era 100 vezes 10 a 3, não? Sim, mas eu não sei se eu expliquei, mas é porque essa unidade aqui do 0,287 está em quilo também. Ah, Então, o quilo dessa de cima aqui anula com o quilo dessa de baixo. entendi. Beleza. Depois a gente vai fazer mais exercícios, mas só que por enquanto vou deixar aí vocês um tempinho aí, ó. Vai estar isso aí na nossa PS para entregar, não vou colocar ela hoje, mas ela vai ser para entregar, junto com todos aqueles outros exercícios que eu passo. Então, um resuminho de uma página com as principais características, diagramas e equações para o ciclo diesel. Vocês já têm o material do ciclo diesel lá no portal disponível para baixar. Faça a caneta, porque quando vocês fazem a lápis, fica muito difícil de eu ler. Tem umas fotos aí que realmente são muito complicadas de eu ler alguma coisa. Então, por favor, façam a caneta. Vou deixar aí vocês escrevendo isso. Qualquer dúvida aí, se quiser que volte em algum slide, vocês me falam, que eu volto lá. E agora a orientação é deixar gravando, mesmo quando vocês estiverem fazendo exercício. Então, nesse tempinho aí vai estar gravando, mas qualquer coisa vocês me chamam, estarei aqui disponível para tirar dúvida e voltar em algum slide que vocês queiram.
Pessoal, vou encerrar a gravação aqui e a gente volta daqui 10 minutinhos para a nossa aula de vibrações.